Olá, primeiro ano! Na aula de hoje, nós faremos a correção de alguns exercícios sobre o Emile Durkheim e os fatos sociais. Aqui no texto amarelo é um trecho da principal obra do Emile Durkheim, que é o livro As Regras do Método Sociológico. Vamos ler esse trecho amarelo então. Aqui diz: a sociedade não é a simples soma de indivíduos, e sim um sistema formado pela sua associação que representa uma realidade específica com caracteres próprios. Sem dúvida, nada pode produzir de coletivo se as consciências particulares não existirem. Mas essa condição necessária não é suficiente. É preciso ainda que as consciências estejam associadas, combinadas de determinada maneira. É dessa combinação que resulta a vida social e, por conseguinte, é essa combinação que a explica. Então, aqui foi um trecho, da obra As Regras do Método Sociológico, no qual Emile Durkheim vai dizer que a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos. Nós vimos que, para Durkheim, a sociedade vai ser, então, um conjunto de regras, de normas, de leis, no qual o indivíduo vai ter que se adaptar sob pena de sofrer uma sanção, sob pena de sofrer uma coerção. Então, na questão 1, vamos ler a questão 1 para que a gente possa analisar as alternativas abaixo. Sobre Emile Durkheim e sua influência para a produção sociológica, julguem os itens abaixo em verdadeiro ou falso. Então, a gente vai julgar esses 4 itens como verdadeiro ou falso. O primeiro item diz assim: Emile Durkheim nasceu em 1858 na França. Sim, Emile Durkheim é do século XIX, Ele é francês. Até aqui está correto. Influenciado pela obra do filósofo francês Auguste Comte, que sistematizou pela primeira vez a sociologia como ciência específica, aproximando-a dos métodos das ciências naturais. Sim, nós vimos que Emile Durkheim foi influenciado pelo francês, o filósofo francês também, Auguste Comte. Auguste Comte vai sistematizar a sociologia a primeira vez, só que ele vai analisar a sociedade da mesma forma que as ciências da natureza analisa os fenômenos naturais. Tanto é que Auguste Comte vai chamar a sociologia de física social. Então, até esse ponto também está correto. E aí, continuando, Durkheim procura consolidar a sociologia como ciência social distinta das ciências naturais. Sim, Durkheim vai analisar a sociedade de maneira específica, distinta das ciências naturais. Então, Auguste Comte vai chamar a sociologia de física social e Durkheim que vai passar a chamar a sociologia de sociologia, Até então, a sociologia era chamada de física social. Com esse objetivo, procura-se desenvolver uma teoria e um método de análise com conceitos específicos para o estudo da vida social. Então, Durkheim vai querer ter uma ciência que vai explicar os fenômenos sociais, mas vai tentar explicar esses fenômenos sociais de maneira distinta, de maneira separada das ciências naturais. Então, Durkheim vai ser o primeiro a denominar esse estudo da sociedade de sociologia. E Durkheim também vai levar a sociologia para as universidades. Então, essa primeira alternativa, ela é uma alternativa verdadeira. Vamos ver a segunda alternativa. O trabalho intelectual de Durkheim o tornou conhecido como um dos pais da sociologia. Sim, Durkheim foi um dos pais da sociologia, foi um dos responsáveis por consolidar a sociologia enquanto ciência da sociedade. Responsável por estabelecer do ponto de vista sociológico como fundamental para o entendimento da vida em sociedade. Sim, Durkheim vai ser responsável
por denominar a sociologia enquanto essa ciência da sociedade. Então, ele vai ser um dos pais da sociologia. Também está correta essa segunda alternativa. Próxima. M. Durkheim nunca se interessou pelo estudo da sociedade. Está errado, porque ele que vai trazer a sociologia, enquanto ciência da sociedade, ele que vai tentar pesquisar e explicar os fenômenos sociais de maneira distinta dos fenômenos naturais. O qual não pode considerá-lo como um dos pais da sociologia? Errado também. M. Durkheim foi um dos pais da sociologia, juntamente com o Karl Marx e o Max Weber, que são os clássicos da sociologia. Então, essa alternativa está errada. Próxima. M. Durkheim desenvolveu conceitos importantes como o conceito de fato social. Sim, M. Durkheim tem como seu objeto de estudo os fatos sociais. Então, o objeto de estudo do M. Durkheim vai ser os fatos sociais. Até aí está correta. Porém, não contribuiu para o estabelecimento do campo sociológico como uma nova ciência. Está errado, porque ele que vai trazer a sociologia como uma ciência, como uma nova ciência, como uma ciência da sociedade. Essa alternativa está errada também. Também está errada. Questão 2. De acordo com a definição de M. Durkheim, assinale a alternativa que não corresponde a exemplos de fatos sociais. Então, aqui nessa questão 2, está pedindo qual dessas alternativas não são fatos sociais. Lembrando que fatos sociais são maneiras coletivas de agir, pensar e sentir, que são exteriores ao indivíduo e exercem sobre ele uma coerção social, ainda que a nossa percepção, a nossa consciência não perceba. Por que são maneiras coletivas? Lembra que eu falei para vocês que para ser fato social tem que ter 3 características? A generalidade, que é comum a todos os indivíduos, que é passado de geração a geração, é algo que está difundido na sociedade. Então, maneiras coletivas praticadas no coletivo, comum a todos, de agir, pensar e sentir, que são exteriores ao indivíduo. A exterioridade é outro exemplo dos fatos sociais. É algo que está fora de mim, é algo que não depende da minha vontade para acontecer ou não. Ou seja, todos nós somos obrigados a seguir determinadas regras, independente da gente querer ou não, sob pena de sofrer uma sanção, sob pena de sofrer uma coerção. Ou seja, a outra característica é a coercitividade. Você vai ser obrigado a agir daquela forma, para não ser punido. E essa punição pode se dar de várias formas, através de multa, através de prisão e uma série de consequências que você poderá sofrer. Então, os fatos sociais são essas maneiras coletivas de agir, pensar e sentir, que são exteriores ao indivíduo e exercem sobre ele essa coerção. E aí, qual dessas alternativas não são fatos sociais? Vamos ler a A. Uniforme escolar. Uniforme escolar é fato social porque é comum a todos os indivíduos de uma escola, por exemplo, usarem uniforme, É comum a todos, é algo exterior a ele, independente da vontade dele. Se ele acha o uniforme feio, ele vai ser obrigado a usar sob pena de sofrer uma coerção, ou seja, uma punição. Ele poderá não adentrar na escola ou levar uma advertência. Então, o uniforme escolar é um fato social. O véu e a burca no islamismo também é um fato social, ou seja, todos os indivíduos daquela comunidade, geralmente mulheres, são obrigados a usar o véu e a burca. E a língua de um país também é um fato social. Por exemplo, nós aqui no Brasil falamos o português,
é comum a todos os indivíduos brasileiros falarem português, algo exterior a você, independente da sua vontade, você é obrigado a falar o português, porque se você estiver falando outra língua, você não vai ser compreendido, né? Você não vai ser aceito de certa forma, isso que seria a coerção, né? Então, as primeiras, a letra A, todos são exemplos de fatos sociais, então não será essa que nós iremos marcar. B. A ausência de regra e uma vontade particular. A ausência de regra não é um fato social, já que os fatos sociais vão impor essas regras sobre o indivíduo. E uma vontade particular também não. Os fatos sociais são exteriores, né? Algo externo a mim. Independente da minha vontade, eu sou obrigado a agir desta ou daquela forma. Então, a alternativa incorreta, que não corresponde a exemplo de fato social, é a alternativa B. C. O casamento, as normas jurídicas e os valores morais. Os casamentos são exemplos de fatos sociais porque é comum a todos os indivíduos de uma sociedade que se casem, né, algo exterior a eles, independente da vontade deles, o casamento vai continuar existindo e é coercitivo porque muitas pessoas, mesmo que inconscientes, elas se sentem obrigadas a casar para não ser denominadas de ficou pra titia, beata, então essa seria uma forma de coerção, né? As normas jurídicas também são sim, nós temos as regras e as leis da nossa sociedade, né? Por exemplo, agora, durante essa pandemia, as pessoas são obrigadas a usar a máscara, e alguns são obrigadas, né? Qualquer lugar que você for, agora você é obrigada a usar a máscara. Se você estiver sem máscara, você não poderá entrar num ônibus ou em um comércio. Então, também são exemplos de fatos sociais, as normas jurídicas. E os valores morais também vai dizer como que o indivíduo deve se comportar na sociedade, né? Como que ele deve ser. Vai dizer também a questão dos valores da ética, não roubar, não matar, né? Se comportar de determinada forma, também são exemplos de fatos sociais. D. Valores religiosos e o sistema monetário de um país. Os valores religiosos também estão ligados aos valores morais, aos valores éticos. Algumas religiões vão proibir determinadas coisas, né, no qual o indivíduo tem que se adequar àquela religião, aquele valor religioso, né, sob pena de não permanecer naquela religião. Então, também são exemplos de fatos sociais. E o sistema monetário do país. Nós aqui no Brasil somos obrigados a usar o real, né? É comum a todos os brasileiros a utilizar a moeda real, né? E aí é algo independente de você. Você não vai conseguir pagar um produto com outra moeda de outro país em determinado local. A maioria dos locais não aceitam outra moeda, ou seja, é algo exterior a você, independente da sua vontade ou não. E a coercitividade seria que muitos estabelecimentos não vão aceitar, né? Então, também são exemplos de fatos sociais. E a forma de se vestir, né? Por exemplo, nós somos obrigados a vestir de determinada forma em determinado lugar. Na escola, somos obrigados a vestir uniforme. Em determinados locais, você é obrigado a entrar de terno, né, e gravata. Você não pode sair na rua pelado, ou seja, a moda, né, você tem, de certa forma, tem que estar na moda para não sofrer piadas, para não sofrer bullying, por exemplo. Então, todos esses aqui foram em amarelo, são exemplos de fatos sociais. Os únicos que não são fatos sociais foram a letra B, as regras e uma vontade particular. Vamos fazer a questão 3 agora, que também vai falar sobre o modo de se vestir enquanto fato social. O modo de vestir determina a identidade de grupos sociais, simboliza o poder e comunica status do indivíduo.
Seu caráter institucional assume grande importância à medida que inclui ou exclui indivíduos de categoria ou estratos sociais. Ele exemplifica bem aquilo que Durkheim afirma ser o objeto de estudo dos sociólogos, uma representação coletiva que, além de ser válida para todos os indivíduos, fazem parte de um determinado grupo, expressa exterioridade e coercitividade. Ou seja, o modo de vestir vai expressar algo que está fora de você, né? Algo que independe de você, né? E algo que vai expressar uma coercitividade. Então, analise as opções a seguir aquela que representa o objeto de estudo de M. Durkheim. Quais dessas alternativas aqui representa o objeto de estudo de Durkheim? Os fatos sociais. Então, os fatos sociais são o objeto de estudo do M. Durkheim. Expressões sociais culturais não, ações sociais não, estrutura política também não, e políticas sociais também não. Vamos fazer a questão 4 agora. Assinale a alternativa que descreve o objeto próprio da sociologia segundo M. Durkheim. Vamos ler a A cultura resultando das relações de produção e divisão social do trabalho? Não, esse não é o objeto de estudo de M. Durkheim. B. Os fatos sociais, exterior e coercitivo em relação à vontade dos indivíduos? Sim, esse é um exemplo de fato social. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa B. C. Os conflitos de classe à base da divisão social e transformação do modo de produção? Não. Quem vai estudar isso vai ser o Karl Marx. D. A sociedade fruto da vontade e da ação de indivíduos que agem independente um dos outros? Também não. M. Durkheim vai estudar os fatos sociais. E D. A ação social que define inter-relações compartilhadas e um sentido entre os indivíduos? Também não. Quem vai estudar isso vai ser o Max Weber. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Os fatos sociais. Essa é a alternativa correta. Aqui tem mais duas questões. Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos continuar resolvendo os exercícios sobre o M. Durkheim nas próximas aulas. Então, até a próxima aula.